turma do sexto ano, bem-vindos para mais uma aula de ciências. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, queridos, na nossa aula de hoje vamos falar sobre o último conteúdo do nosso módulo 3, que é drogas. Também vou fazer para vocês a correção da parada obrigatória das questões 16 a 19. Então, vamos dividir a aula em duas partes. Primeiro, eu vou falar do conteúdo drogas, aí vocês pausam o vídeo, responde a parada obrigatória e volta aqui para a correção, tudo bem? Então, pega caderno, caneta, borracha, que nossa aula vai começar assim que rodar a vinheta. Vocês já ouviram falar sobre drogas? Bom, algumas pessoas usam esse nome comumente, mas drogas, elas têm um sentido e elas podem ser tanto lícitas quanto ilícitas. Mas vamos entender primeiro o que é droga e o que significa ser lícita ou ilícita. Vamos ver. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, droga é toda substância natural ou sintética, ou seja, aquela que é produzida em laboratório, tá, com químicos, e que introduzida no organismo vivo pode modificar uma ou mais de suas funções. Por quê? Porque ela vai agir no sistema nervoso central. É justamente por isso que esse conteúdo está aqui, porque estamos falando de sistema nervoso, estamos falando de coordenação nervosa. E esse produto, drogas, eles podem alterar, certo, o sistema nervoso. Vejamos, medicamentos são drogas utilizadas de modo positivo para o funcionamento do corpo. Vejamos, medicamentos, eles devem ser orientados pelos médicos, devem ter uma prescrição médica, ok? Para serem utilizados, com o fim de passar uma dor de cabeça, um sangramento, ou uma luxação, uma dor no estômago, matar uma bactéria, né? Eliminar micro-organismos, enfim, seja lá qual for o funcionamento. Mas qual a diferença de medicamentos, né? Nós podemos dizer que é uma droga lícita, porque ela tem o fim de beneficiar, um modo positivo, ela vai contribuir de modo positivo. Mas não podemos esquecer que também os medicamentos, eles devem ser orientados pelos médicos, tá? Para assim suavizar esses sintomas causados por agentes patogênicos. E também não podemos esquecer que o excesso desse medicamento, ele pode também prejudicar. Então, é bom sempre estar orientado da forma de uso, da quantidade, né, a dosagem, o tempo, o período de intervalo entre uma dose e outra, para que também esse medicamento não acabe prejudicando o nosso organismo. Vejamos, existem drogas lícitas e drogas ilícitas. Eu podia dizer aqui drogas legais e drogas ilegais. Seria o mesmo sentido. E qual a diferença entre uma e outra? Bom, drogas lícitas, elas são autorizadas pelo governo tanto para serem produzidas quanto para vender. Os medicamentos, como eu acabei de falar, é um tipo de droga lícita. Por quê? Porque ela é produzida, ela é autorizada a ser vendida. Tem toda uma fiscalização, uma regulação que vai ver qual o funcionamento dessa droga para o corpo, ok? Pode ter restrições de consumo, ou seja, se a pessoa for sensível a algum produto, tiver alergia a algum tipo de composto dentro desse medicamento, ela tem que ser revisada, né? Tem que ter uma restrição de consumo, certo? Além disso, nós também temos aí o caso do álcool, tá? E do cigarro, que é considerado uma droga lícita, mas que nós sabemos que altera o sistema nervoso, ok? Então, ela é liberada à venda e à produção, mas nós sabemos que são drogas que prejudicam o sistema nervoso, assim como
sistema respiratório, o sistema urinário, o sistema digestório e causa também alguns distúrbios mentais. Então, precisamos estar atentos que não é porque a droga é liberada, considerada lícita, que ela não vai causar mal aí para o organismo, tá? Então, essas drogas podem ter efeitos colaterais, ou seja, tem um benefício, tá? Por exemplo, a pessoa toma muito comprimido para matar determinada colônia de bactéria, eliminar uma colônia de bactérias, por um período longo de tempo. O que vai acontecer? O sistema digestório começa a receber muita química daquele comprimido e acaba tendo um efeito colateral, uma dor de estômago, uma gastrite, por excesso de química no organismo. Então, tem que se ter o cuidado com a dosagem justamente por isso. E por isso que a quantidade de consumo, ela deve ser o quê? Indicada. Aí, por exemplo, né, o medicamento, que é uma droga lícita. Agora, para o que é uma droga ilícita? É aquela droga, ao contrário da outra, que a produção e venda elas não são autorizadas pelo governo. Dependendo do país, algumas substâncias são liberadas. Por exemplo, a maconha é liberada em alguns países. Aqui no Brasil não é liberado, ok? Porque nós acreditamos que ela, assim, né, como o governo acredita, o Ministério da Saúde, que vai prejudicar e nós já sabemos que realmente, né, muitas pessoas passam por dificuldades com o uso das drogas. Prejudica a família, prejudica o próprio indivíduo, certo? Então, não é liberada aqui no país. Em outros locais, as folhas são usadas como medicinais. Isso é de cada região. Infelizmente, mesmo assim, elas ainda são vendidas de forma ilegal. E qual é a questão disso tudo? Elas podem também, gente, contribuir, tá, para a intoxicação desse ser vivo, né, do ser humano, e causar até mesmo a morte nesses consumidores, tudo bem? Então, por isso que elas não são liberadas. O êxtase, maconha, cocaína, todos esses tipos de droga são exemplos de drogas ilícitas que são liberadas aí em outros países, mas que aqui não são liberadas, não são autorizadas nem a produção e nem a venda. Por isso, né, essa luta constante aí no combate do tráfico de drogas. Então, elas são produzidas de forma clandestina, sem controle, sem qualidade, sem orientação médica, e aí acabam acarretando efeitos colaterais gravíssimos que levam até a morte do indivíduo, tudo bem? Então, como as drogas afetam o organismo? Bom, tanto as drogas lícitas quanto as ilícitas são consumidas de diversas maneiras. Elas podem ser ingeridas, né, tomar um comprimido, enfim, inaladas, né, cheirando, ou injetadas diretamente na corrente sanguínea. E isso vai fazer uma interferência na comunicação nervosa. Lembram lá das sinapses? Lembram dos nervos pré-sinápticos? Enfim, o sistema nervoso ele começa a ficar alterado. Afeta o processo de informações no encéfalo. Lembram do encéfalo? Então, nós temos aí o sistema nervoso central e temos também essa divisão que nós estudamos na aula anterior. O que vai ocorrer no encéfalo? Vai ocorrer um processamento errado de informações, diferente daqueles que nós estudamos, certo? Então, vai impedir a liberação de neurotransmissores ou também pode aumentar demasiadamente a liberação dos mesmos. Vai depender do tipo de drogas. Uma vai deixar a pessoa mais lenta, outras podem deixar mais agitadas. Então, quando ele impede a liberação de neurotransmissores, são aquelas dopantes, né, que deixam as pessoas mais deprimidas, mais relaxadas, mais acomodadas. São neurotransmissores aí tendo o seu processamento sendo inibido. No caso das pessoas que ficam mais agitadas, mais atiçadas, como costumamos dizer, acordadas por um longo período de tempo, eufóricas,
essa liberação aí de neurotransmissores estão sendo intensos. E de qualquer forma, gente, tanto inibido quanto intensamente, isso é uma alteração e, consequentemente, no futuro, essa pessoa acaba ficando o quê? Dependente, tá? Como assim, professora dependente? Aquela pessoa que não consegue mais viver sem o uso contínuo, frequente do produto, da droga, tá? Então, um consumo descontrolado e cada vez mais em maior quantidade da substância, porque o organismo acredita, né, que precisa daquela substância para funcionar. Então, essas pessoas são chamadas de dependentes químicos. Para isso, existem tratamentos, algumas campanhas que são feitas para o controle do consumo dessas drogas, tá? Porque senão essas pessoas podem até perder os atos, as coisas que elas fazem no dia a dia, problema em família, no trabalho, tá? Vejam bem, essa dependência, ela vai alterar o comportamento e o funcionamento do organismo, inclusive do encéfalo, que fica alterado, fazendo com que ele perceba o mundo e outras pessoas de maneira bastante diferente e acaba não conseguindo controlar mais esse consumo de drogas. Quando essas pessoas ficam em abstinência, ou seja, um longo período de tempo, ou até mesmo dependendo da intensidade dessa dependência química, tá? Pode ser questão de horas, de dias. O que vai acontecer? Ela vai apresentar alguns sintomas, tá? Dores corporais, sudorese, né? O suor em excesso, dor de cabeça, tremores, irritação. Aí eu coloquei aqui algumas coisas, né? O aumento do apetite, insônia, ansiedade, irritabilidade, são algumas consequências dessas pessoas que já se tornaram dependentes das drogas. E aí é uma série de problemas que vem junto com isso, né? Questões até sociais, as pessoas que não conseguem, que a família não dá o dinheiro para comprar, elas acabam aí assaltando, roubando, fazendo qualquer coisa para sustentar o vício. Isso é muito, muito, muito ruim, né? Não só para o próprio indivíduo, mas como para toda a família e sociedade em geral, ok? Vejamos aqui. As drogas também têm classificações, tá? Quanto à origem e quanto à ação. Existem diversos critérios para classificar aí essas drogas, tá? Lembrando também que esses indivíduos, usuários de drogas, dependentes químicos, eles podem ser diagnosticados, podem ser tratados e eles têm que ter o desejo de querer. Não adianta internar, não adianta fazer as coisas forçadamente, porque isso parte do indivíduo, tá? A vontade de querer mudar. Então, profissionais de saúde, médicos, psicólogos, grupos de apoio vão tentar aí ajudar essa pessoa que está dependente da química. Como eu estava falando, existem essas classificações e que também podem influenciar no nível de dependência química, tá? Quanto mais perigosa, quanto mais forte for a droga, mais rápido ela afeta o sistema nervoso central, mais rapidamente a pessoa se torna dependente dela, tá? Então, quanto à origem, elas podem ser naturais ou sintéticas. Naturais, originadas de fungos, plantas, tá? As drogas ilícitas, né, como a maconha, que é proibida aqui no Brasil, ela é uma planta, em determinados locais, tem plantação como medicina. Aqui ela é considerada uma droga ilícita, certo? Aqui eu tenho a manita, o cogumelo do Mário. Quem já assistiu Mário já reparou que ele cresce quando ele come esse cogumelo? Na verdade, o que acontece? O cogumelo, a Manita muscaria, ele é alucinógeno, tá? Então, é um tipo de fungo. O cogumelo, esse cogumelo do Mário, ele é um fungo.
Então, o que acontece? Quando o Mário come esse cogumelo, não é que ele fique forte e consiga vencer os inimigos. Ele fica alucinado. E essa alucinação dá a ele um superpoder. Ele acredita que está maior e acredita que está mais forte. Então, é por isso que é importante conhecer as plantas, certo? Para não fazer o uso dela erradamente e se intoxicar, se drogar sem mesmo querer, tá? E temos as sintéticas, como eu falei inicialmente, são aquelas produzidas a partir de materiais feitos pelos seres humanos. Eles pegam esse material da natureza e modificam em laboratório. Produz ali com outras químicas ou substâncias a droga sintética, tá? Quanto à ação, temos aí exemplos de drogas depressoras, que elas inibem ou aumentam mecanismos cerebrais, trazem a sensação de relaxamento, de sedação, de sonolência. O álcool, ele tem as fases, né? A fase inicial, a pessoa começa a beber, vai ficando tranquila, por um tempo começa a ficar eufórica, depois vem a amnésia ali durante a embriaguez e faz coisas que depois não lembram. Quando é depois, um período, né, que chama de ressaca, o que vai acontecer? É a depressão, o arrependimento, vontade de chorar, fica irritado, dor de cabeça, né? Então, são sintomas aí das pessoas que fazem o uso da droga chamada álcool, que é uma droga depressora, certo? Fora isso, gente, ainda tem os efeitos colaterais. Isso aí é efeito imediato. Os efeitos colaterais pode ter um problema no fígado, né? Também tem a consequência de um acidente de carro, né? Pessoas que estão alcoolizadas, querem dirigir, não só pondo em risco a própria vida, mas como a vida de outras pessoas. A agressão física dentro da família, por causa do uso, né? A gente está falando de produtos, de materiais que afetam o sistema nervoso, ok? Então, por um momento, essas pessoas podem revelar-se agressivas, ou por serem agressivas, ou também pelo fato do uso das drogas, certo? Tem as estimuladoras. De tanto se falar, né, do café como pré-treino, foram aí feitas produções de cafeína para aquelas pessoas que são atletas. Então, o café possui a cafeína, que vai dar energia, disponibilidade, vigor, deixa a pessoa mais animado, com euforia, bem-estar, uma melhora de humor, tá? Tudo isso de uma forma passageira. Então, os pré-treinos, inclusive, tem também alguns efeitos colaterais para quem faz o uso, né? Algumas pessoas apresentam a taquicardia, o aceleramento, né, nos batimentos cardíacos, um pouco de enxaqueca. Por quê? Porque o seu cérebro está ali ativo o tempo todo. Você às vezes consegue deitar e não consegue dormir, porque dá essa sensação de energia constante no corpo, no organismo. Então, por isso também é considerada uma droga, porque ela vai fazer uma ação dentro do corpo humano, né, no cérebro, no encéfalo. E tem as drogas perturbadoras. Elas geralmente fazem uma modificação no sistema nervoso central, trazendo aí sensação de alucinações e alterações sensoriais. As pessoas acham que estão sendo chamadas por alguém, estão sendo perseguidas, que alguém quer matar. Enfim, é aquela sensação horrível, né, segundo relatos, e também alterações sensoriais, muito frio ou muito calor, acha que está fazendo muito barulho, tá? Alguns cogumelos e plantas contêm drogas alucinógenas. Bom, meus queridos, fizeram aí a parada obrigatória? Pois bem, vou deixar aí um tempinho, vocês vão responder a parada obrigatória das questões de 16 a 19, páginas 58, não é páginas, é página 58, questões de 16 a 19. Então, vamos lá para a questão 16. Algumas drogas alteram a capacidade do sistema nervoso de interpretar estímulos, alterando as percepções de uma pessoa. Por exemplo,
Diversos medicamentos contêm substâncias que controlam a dor, fazendo com que uma pessoa não tenha essa percepção em diversos casos clínicos, como no tratamento de câncer. Quais os riscos e os benefícios desse tipo de medicamento, considerando aspectos como o bem-estar do paciente, a dependência e a importância da dor? Então, para gente, seus benefícios são bem-vindos em cirurgias que são procedimentos médicos e em pessoas que têm dores de curto ou longo prazo. Então, vai melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Porque elas não vão ficar sentindo dor, elas vão ficar inibidas, tá? Dessa sensação, dessa percepção de dor. Porém, esse uso inadequado pode causar uma dependência, tá? Então, as pessoas ficam ali querendo só se sentir a sensação de não estar com dor e acabam usando esse remédio constantemente, esse medicamento, tá? E além disso, vai poder também impedir o corpo de reconhecer ferimentos, doenças e outros problemas, cuja dor é um indicativo. Então, acaba aí causando outras doenças a longo prazo, se ficar dependente. Então, é o lado negativo desse procedimento de medicamentos contra a dor. Por exemplo, uma pessoa que sente dor de cabeça constantemente. Aí o que ela faz? Todo dia toma analgésico. Todo dia toma analgésico. O correto é procurar por que sente essas dores de cabeça. Não ficar se automedicando e se entender, né, o fator principal. A dor de cabeça está indicando que algo está errado. E acaba viciando o corpo, né, o organismo, a sempre estar com analgésico para aliviar aquele sintoma, tá? Questão 17. Para se vender diversos produtos, como remédios, cremes e shampoos, pode-se utilizar propagandas que os definem como natural, feito pela natureza, livre da manipulação humana. Geralmente, esse tipo de argumento é utilizado para indicar que o produto não faz mal e pode ser consumido sem preocupações. O mesmo discurso pode ser empregado por pessoas que desejam consumir drogas naturais. Faça uma crítica a essa relação considerando o consumo de drogas como a maconha, plantas e cogumelos alucinantes. Vejamos. O fato desse produto ser natural, gente, não garante que o seu consumo não apresente riscos à saúde, tá? Porque existem vários elementos naturais, aí como a maconha e outras drogas, que podem prejudicar o corpo. Não é porque uma planta, um cogumelo, né, um tipo de fungo, que não vai causar mal e não vai causar dependência. Então, qualquer outro produto, até um chá, a pessoa fala assim, um chá para emagrecer, é totalmente natural. Mas tem que se ter cuidado, a gente está falando de uma planta que tem um efeito de droga, que é um medicamento. É para emagrecer, mas quais são os princípios ativos, até onde é funcional, até onde é bom, a quantidade que se deve usar, por quanto período, entende? Então, não é porque é natural que deve ser consumido aí de forma exagerada, sem prescrição e sem identificação dos riscos. Questão 18. Diversos filmes e histórias, como Na Natureza Selvagem, retratam a história de pessoas que vão viver mais próximas à natureza, se alimentando de plantas e animais da região. Em alguns casos, essas histórias têm fins trágicos porque a pessoa não consegue identificar certa planta, animal ou outro ser vivo. Qual a importância dessa identificação? Bom, gente, diversas plantas e fungos podem produzir drogas que vão acarretar riscos à saúde, certo? Então, causando uma intoxicação, por exemplo, e é capaz até de matar uma pessoa, alterando o seu estado de consciência também. Então, é importante saber identificar quais são as plantas alucinógenas, que são drogas, enfim, que alteram aí o sistema nervoso, a fim de evitar essa ingestão ou até mesmo o contato físico com esse tipo de produto. Tudo bem? Questão 19.
O consumo de drogas pode gerar diversos riscos, tanto para a pessoa que a consome quanto para pessoas próximas. A quais riscos essas pessoas próximas estão expostas? Propõe uma medida que o governo poderia tomar para a proteção delas. Como eu falei ao longo dessa aula, as drogas não destroem apenas o indivíduo, mas toda a questão social, né? Questões familiares, a família ali fica preocupada com o indivíduo que está dependente químico, a questão financeira, o dinheiro que é investido nesse produto para a satisfação de um vício também é preocupante, chegando até, né, como eu falei, querer roubar, assaltar, a fim de sustentar um vício e precisa ser tratado. Então, drogas destrói a família, o viciado e a família, tá? E ainda temos a questão da segurança. Tá? Por exemplo, pessoa alcoolizada pode atropelar alguém, não é isso? Uma pessoa atropelada, ou uma pessoa alcoolizada, ela pode atropelar alguém e coloca em risco a própria vida e a vida de outras pessoas. E às vezes não tem nem nada a ver com isso. Ou querem dirigir com um carro cheio de gente, está alcoolizada, colocando em risco a vida de outras pessoas que estão ali acompanhando, tá? É um exemplo. Outro exemplo é a pessoa que falta o trabalho, ela pode ser desempregada ou causar problemas na empresa. Por quê? Porque ela está alcoolizada. Ela usa drogas, então ela não consegue trabalhar no dia seguinte, ou não produz, ou chega na empresa nervoso porque não usou a droga, quer bater, quer brigar. Então, tudo isso são prejuízos para a sociedade, né? Além do próprio indivíduo que está ali aos poucos se degradando, digamos assim, né? Se deixando vencer pelo vício. E qual seria aí as alternativas? Uma punição pelo uso de drogas antes de realizar atividades que apresentem risco, por exemplo, dirigir. Uma pessoa que é motorista, uma pessoa que transporta crianças, uma pessoa que trabalha em uma linha de ônibus, elas devem, né, ser punidas por isso, porque está colocando vida de pessoas, outras pessoas em risco. E uma criação também de locais específicos para tratar os dependentes químicos, porque essas pessoas precisam de ajuda, de afeto, ok? São dependentes químicos e ninguém escolhe ser dependente químico, né? Então precisam ser tratadas para serem inseridas novamente na sociedade. Queridos, a nossa aula foi essa hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido o conteúdo. Estou no aguardo aí do trabalho que eu passei para vocês na aula de quarta-feira. E é isso. Vamos começar a estudar para a avaliação o capítulo 2, tá? Toda a parte de coordenação nervosa. Um beijo, fique com Deus. Até a próxima aula. Um abraço na família e tchau.